Já parou para pensar se palavras como humanidade, justiça ou beleza existem de verdade em algum lugar? Ou são apenas nomes que inventamos? Essa pergunta, que parece simples, está no coração de um dos debates mais fascinantes da história da filosofia. A questão dos universais. E hoje vamos mergulhar na posição filosófica que diz que tudo não passa de nomes. O nominalismo. O nominalismo surge com força na Idade Média, num período de intenso debate intelectual conhecido como escolástica. A grande questão era: os conceitos gerais, os universais, têm uma realidade própria? O realismo, inspirado em Platão, dizia que sim. Para um realista, a humanidade existe como uma essência real, separada de cada ser humano individual. Já o nominalismo vem com uma proposta radicalmente diferente. Tudo o que existe, de fato, são as coisas individuais e concretas. Este livro, aquela árvore, você, eu, os termos universais, como livro ou árvore, são apenas etiquetas, palavras que usamos para agrupar indivíduos com características semelhantes. São convenções linguísticas úteis, mas sem uma realidade própria. Imagine uma caixa de ferramentas. Para um nominalista, os conceitos universais são como as ferramentas. Servem para organizar o mundo, para a comunicação e para o pensamento. Mas a ferramenta martelo não é uma entidade flutuando no universo. O que existe são os martelos individuais. Essa ideia de economia ontológica é central. Para que encher o mundo de entidades misteriosas como essências, se podemos explicar tudo com base nos indivíduos que observamos? É aqui que entra um princípio famoso. A navalha de Occam. Não se devem multiplicar as entidades além do necessário. Se podemos explicar o mundo sem supor a existência de universais, então não devemos supor que eles existam simples e direto. Essa postura tem consequências enormes. Em vez de focar no ser das coisas, o nominalismo desloca a atenção para o dizer. A análise da linguagem se torna a ferramenta principal da filosofia. Quando dissemos todos os humanos são mortais, um nominalista não enxerga uma essência universal da humanidade ligada à mortalidade. Ele vê uma afirmação sobre um conjunto de indivíduos. Pegue cada ser humano, um por um, e você verá que ele é mortal. A verdade da frase depende da verificação nos casos singulares, não de uma conexão metafísica entre ideias. Isso tornou o nominalismo um grande aliado do empirismo e do pensamento científico. Se os conceitos são construções baseadas na observação de regularidades, então o conhecimento deve ser sempre testado contra a experiência. As categorias da ciência, como espécie em biologia ou partícula em física, são vistas como modelos úteis que organizam nossas observações e permitem fazer previsões. O sucesso desses modelos está em sua capacidade de funcionar no mundo real, não em corresponder a alguma essência platônica. A biologia classifica os seres vivos em espécies, mas um nominalista diria que espécie é um conceito humano, uma construção baseada em semelhanças e genealogia, não uma forma eterna que existe por si só. O que existe são os organismos individuais. Essa visão se espalha por todas as áreas. Na ética, o nominalismo nos leva a questionar se valores como bondade ou justiça são realidades transcendentes ou se são nomes que damos a certos padrões de comportamento que a sociedade valoriza. A moral, nesse caso, se torna um sistema de convenções sociais, negociado e estruturado ao longo do tempo. Isso não significa que a moralidade seja arbitrária, mas que sua objetividade vem de acordos, práticas e da capacidade de criar uma vida em comum funcional e não de um plano cósmico de valores. No direito, a mesma lógica se aplica. Conceitos como propriedade ou contrato não são entidades naturais. São artefatos, regras criadas e solidificadas pela tradição e pelo uso para organizar a sociedade. E na política, ideias como povo ou nação são vistas como construções discursivas, narrativas poderosas que unem as pessoas através de instituições e práticas compartilhadas, mas não essências imutáveis. Historicamente, para desenvolver seus argumentos, os nominalistas medievais criaram ferramentas lógicas muito sofisticadas.
Eles analisaram como as palavras se referem às coisas em diferentes contextos, distinguindo, por exemplo, se o termo homem se refere a um indivíduo de carne e osso, ao conceito de homem ou à própria palavra homem. Essa atenção rigorosa à linguagem ajudou a evitar confusões e a desinflar a metafísica. A mensagem era clara. Só porque temos um nome para algo, não significa que esse algo exista como uma entidade separada. E na filosofia contemporânea, o legado do nominalismo é imenso. Ele está presente na filosofia da linguagem, que examina como as palavras ganham significado através do uso. Está na filosofia da mente, que nos convida a explicar estados como dor ou crença em termos de processos neurobiológicos e comportamentais, em vez de supor a existência de essências mentais. Na estética, gêneros como tragédia ou comédia são entendidos como convenções históricas, que mudam com o tempo e a cultura. O nominalismo é, no fundo, uma filosofia do rigor e da honestidade intelectual. Ele nos desafia a justificar nossas crenças e os conceitos que usamos. Por que acreditar na existência de uma entidade, se podemos explicar o fenômeno sem ela? Essa postura crítica não destrói a objetividade. Ela reconstrói sobre uma base mais sólida. A objetividade não vem da contemplação de essências perfeitas, mas do rigor do método, da evidência empírica, da capacidade de prever resultados e do acordo entre os pesquisadores. Longe de ser uma posição nihilista ou destrutiva, o nominalismo é uma ferramenta poderosa para a clareza. Ele nos força a sermos responsáveis com nossas palavras, a examinar nossas suposições e a manter nossa ontologia, ou seja, nossa teoria sobre o que existe, o mais enxuta e justificada possível. Ele nos lembra que os nomes são nossos instrumentos para entender o mundo, e não espelhos mágicos que refletem uma realidade oculta de formas universais. Ao nos ensinar a dominar nossos conceitos, em vez de sermos dominados por eles, o nominalismo continua a ser uma das correntes mais relevantes e libertadoras do pensamento filosófico. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse debate filosófico, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Até a próxima!